Bom dia, este é o quinto vídeo que eu faço acerca do julgamento do famoso caso Mensalão pelo Supremo Tribunal Federal. Políticos já condenados pela prática de vários crimes, entre eles o pior de todos, a corrupção, pregam por aí inúmeras mentiras acerca do Supremo Tribunal Federal. E eles fazem isso, é óbvio, porque estão indignados com as condenações. Ninguém gosta de ser condenado. Ninguém gosta. Pois bem, políticos, repito, políticos já condenados pela prática de vários crimes, dizem que o Supremo Tribunal Federal está condenando-os por motivações políticas, apenas por motivações políticas, e não com base em provas constantes dos autos. Eis uma grande mentira. E dizem também, esses políticos já condenados, que o Supremo Tribunal Federal está condenando-os de mãos dadas com a imprensa brasileira, que os ministros do Supremo Tribunal Federal, em comum acordo com a mídia, a imprensa brasileira, está condenando-os de forma injusta. Outra mentira. E dizem também que o Supremo Tribunal Federal está condenando-os por causa da opinião pública, que a opinião pública interfere nas decisões do Supremo Tribunal Federal. Tudo isso são mentiras, puramente mentiras. Mentiras que eu estou derrubando em vários vídeos, e este é o quinto. Vou aqui pegar cada uma dessas mentiras, como já estou fazendo, cada uma. E hoje vou aqui pegar a mentira de que a opinião pública interfere nas decisões do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, a verdade é, a opinião pública, a opinião do povo brasileiro, não interfere em nada nas decisões do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não está nem aí para a opinião pública. E eu poderia aqui citar inúmeros exemplos, inúmeros. Vou apenas citar 4, por causa do tempo. 4, mostrando, na verdade, que a opinião pública não interfere em nada nas decisões do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá. Primeiro caso. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal aprovou o aborto de anencéfalos. Ora, a quase totalidade do povo brasileiro é contra o aborto de anencéfalos. É contra. Durante esse julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, houve no Brasil inúmeras passeatas, inúmeras ações do povo contra o aborto de anencéfalos. A Igreja Católica Apostólica Romana colocou ali, aqui em Brasília, na frente do Supremo Tribunal Federal, inúmeras pessoas, inúmeros fiéis, que ficaram ali durante todos os dias do julgamento. Todos. E eu vi inúmeras pessoas, fiéis católicos, com velas acesas, ficaram ali dormindo na madrugada fria de Brasília, ali, ó, sem sair, 24 horas, no ar. Manhã, tarde, noite e madrugada, sem parar, fiéis, com velas acesas, tentando sensibilizar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Os ministros passavam por lá e viam aquelas pessoas ali. Só que, qual foi o resultado? Será que a opinião pública, a opinião do povo, interferiu no julgamento do aborto de anencéfalos? Claro que não. O Supremo Tribunal Federal aprovou
o aborto de anencéfalos. Eis aí uma prova incontestável de que a opinião pública não interfere em nada nas decisões do Supremo Tribunal Federal. Viu aí? Outro exemplo. Recentemente, também, o Supremo Tribunal Federal aprovou a união estável de casais homoafetivos. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal aprovou a união estável de pessoas, de casais ali, entre pessoas do mesmo sexo. Mulher com mulher e homem com homem. Pois bem, ora, a quase totalidade do povo brasileiro é contra a união estável de casais homoafetivos. É contra. E houve, durante o julgamento pelo STF, houve inúmeros movimentos populares contra a união estável de casais homoafetivos. E aí? Qual foi a decisão do Supremo Tribunal Federal? Será que ele deu ouvidos a essa opinião pública? Claro que não. Claro que não. O Supremo Tribunal Federal aprovou a união estável de casais homoafetivos, mulher com mulher e homem com homem. Eis aí a verdade. Outro exemplo de que a opinião pública, a opinião do povo, não interfere de forma alguma nas decisões do Supremo Tribunal Federal. Eis aí outro exemplo. Terceiro exemplo. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal aprovou, recentemente, as cotas raciais para o ingresso em universidades públicas. As cotas raciais para negros e índios. Pois bem, ora, a quase totalidade do povo brasileiro é contra as cotas raciais. É contra. E houve também movimentos aqui contra as cotas raciais. Aí eu pergunto, sim, e qual foi a decisão do Supremo Tribunal Federal? Ora, aprovou a instituição de cotas raciais e foi uma aprovação por unanimidade. Todos os ministros aprovaram. Viu aí? Como a opinião pública não interfere em nada nas decisões do Supremo Tribunal Federal. Eis aí o terceiro exemplo de que a opinião pública não interfere nas decisões do Supremo Tribunal Federal. Eis a verdade. E o quarto e último exemplo. Ora, recentemente, em 2004, agora estamos em 2012, em 2004, bem recente, o Supremo Tribunal Federal aprovou uma coisa que é contra a opinião pública, que é contra a opinião de qualquer trabalhador brasileiro. O Supremo Tribunal Federal aprovou em 2004, no governo Lula, aprovou uma coisa que o presidente Lula adorou. O Supremo Tribunal Federal aprovou a contribuição previdenciária dos inativos. Ou seja, as pessoas aposentadas, os trabalhadores aposentados, deveriam, a partir dali, contribuir com o INSS. Ou seja, descontar o INSS de quem já se aposentou. Veja, e a história é engraçada. Veja aí. O Fernando Henrique Cardoso, quando era presidente, deixa eu aqui olhar o tempo, aqui no YouTube, 10 minutos. Vamos lá. O Fernando Henrique Cardoso, quando era presidente do Brasil, tentou dar uma cacetada na cabeça do trabalhador brasileiro. Ele queria instituir essa contribuição previdenciária para os inativos, para as pessoas aposentadas. Ele queria dar essa cacetada na cabeça do trabalhador brasileiro. E o Lula, o PT, o Lula, era um partido de oposição, não estava no governo.
E o PT fez um grande movimento nacional, uniu pessoas para criticarem contra aquela decisão desgraçada do Fernando Henrique Cardoso de querer cobrar o INSS de pessoas aposentadas. Pois bem, e o Lula foi contra, extremamente contra o Lula. O PT não era do governo. Pois bem, Fernando Henrique Cardoso tentou, mas não conseguiu. Não conseguiu o seu objetivo, que era o de taxar o trabalhador brasileiro com o aposentado com o INSS. Não conseguiu. Pois bem, aí o Lula assumiu o governo. Saiu o Fernando Henrique Cardoso. Pois bem, e o Lula, que quando estava na oposição era contra a contribuição previdenciária para os inativos, para os aposentados, ele era contra, e agora no governo mudou de casaca. Ele mudou o pensamento. Ele passou a pensar da mesma forma que o Fernando Henrique Cardoso. Só que o Lula foi pior, porque o Lula conseguiu, e conseguiu graças à ajuda do Supremo Tribunal Federal e contra qualquer opinião pública. Veja aí, veja a verdade. O Lula, antes de assumir o governo, era contra a contribuição previdenciária para os inativos, para os aposentados. Ele era contra. Quando ele assumiu o governo, mudou o pensamento. E em 2004, ele conseguiu, com a ajuda do Supremo Tribunal Federal, veja aí, Supremo Tribunal Federal, ele conseguiu instituir a contribuição previdenciária para os aposentados. O Lula. E com a ajuda de quem? Do Supremo Tribunal Federal. E contra toda a opinião pública. Nenhum brasileiro, nenhum, é a favor da contribuição previdenciária para os inativos, para os aposentados. Nenhum. Todos. E houve movimentos durante o julgamento lá no Supremo. Houve movimentos contrários a essa contribuição. Pois bem, e qual foi a decisão do Supremo Tribunal Federal? Ora, a decisão dele foi positiva em relação à contribuição previdenciária para os aposentados. Viu aí? Como a opinião pública não interfere em nada nas decisões do Supremo Tribunal Federal? Isso é verdade. Citei aqui 4 exemplos. 4 exemplos de que a opinião pública não tem influência alguma nas decisões do Supremo Tribunal Federal. Por isso mesmo, esses políticos já condenados pelo Supremo Tribunal Federal pela prática de vários crimes, entre eles o pior de todos, a corrupção, eles mentem quando dizem que foram condenados porque o Supremo Tribunal Federal deu ouvidos à opinião pública. Viu aí como eu mostro a verdade? De forma clara, concisa e cristalina? É isso aí. Agora, diz o ditado popular: o pior cego é aquele que não quer ver. O pior cego é aquele que não quer ver. Muito obrigado.